É a voz que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta quarta-feira da quinta semana do tempo da Páscoa. Eu tenho essa alegria de estar aqui com você, meditando sobre o texto do Santo Evangelho, o texto que a liturgia nos apresenta nesta quarta-feira. Quarta-feira que tem sempre uma marca devocional, não é? Sobretudo nesse ano que nós dedicamos a São José, nós fizemos muito mais atenção a esta marca de devoção que conserva a quarta-feira, que é o quê? Que é olhar para a quarta-feira como um dia de cultivo à nossa relação com o pai adotivo de Jesus. Hoje tem uma coisa muito interessante, que Jesus não vai falar de seu pai adotivo no Evangelho, mas vai falar também da sua relação com o pai e vai dizer quem é que o seu pai é. O pai adotivo de Jesus, São José, nós o conhecemos, né, com a marca de carpinteiro, que chega, por exemplo, a Eureni, Maria Eureni Abreu, que é do Ceará, e o Ceará tem São José como padroeiro, não é, do Estado. Mas todos nós na Igreja Católica temos São José como padroeiro. E São José tinha uma profissão, que era a profissão de carpinteiro, não é, que é um pouco uma arte de um faz tudo, porque pensando no lugar na terra de Jesus, como não era um lugar muito grande, não tinha tanta gente necessitando de móveis, e os móveis não se consumiam como nos dias de hoje muito rapidamente. Essas pessoas, elas trabalhavam nessa arte de artesãos, porém se viravam um pouco com tudo, trabalhavam também na agricultura, etc. Seguramente Jesus viu José trabalhando muitas vezes a própria terra, além de trabalhar na sua arte de carpintaria, a sua arte de carpinteiro, teknon, como diz a palavra grega lá para falar da profissão do pai de Jesus. Hoje, porém, Jesus vai falar de Deus, o seu pai, como aquele que é o agricultor. Mas Deus, o Pai de Jesus, ele é mais do que o agricultor. Porque o agricultor trabalha externamente a planta, cuida, rega, e Deus, ao contrário, não somente cuida e rega do ponto de vista externo da planta, Deus é aquele que dá o crescimento, como vai nos dizer São Paulo, né? Um é que planta, o outro é o que rega, mas Deus é aquele que dá crescimento. E hoje justamente a gente vai agradecer no Evangelho isto, o dom do crescimento interno que o Senhor permite a cada uma e a cada um de nós. E Jesus hoje vai usar uma bela imagem do que é que ele é. Muitas vezes a gente cantou isso nas comunidades, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos, e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e meu pai é o agricultor. Ou então, eu me lembro tantas vezes eu fui para a comunhão receber a Santíssima Eucaristia, cantando: permanecei em mim, é teu pedido, Senhor, e eu ficarei em vós, é tua promessa de amor. Permanecei em mim, é teu pedido, Senhor, e eu ficarei em vós, é tua promessa de amor. Essa é a beleza do Evangelho que a gente tem hoje. E eu diria que, de um certo ponto de vista, esse capítulo 14 do Evangelho de João que nós lemos, e agora o capítulo 15, que nós vamos começar a ler, nós vamos ler os primeiros versículos do capítulo 15, João 15, versículos de 1 a 8, eu diria que é uma espécie de catequese
como se diz na igreja, mistagógica, é Jesus ensinando a gente a saborear o significado da Eucaristia, o significado daquela última ceia dele com a gente, quais são as consequências desta nossa vida, que é vida eucarística, que é vida de comunhão com Jesus. É justamente isso, é uma proposta de crescimento, é uma proposta de avanço na nossa vida. E aqui tem uma coisa interessante, porque o mundo antigo, o mundo greco-romano, assim chamado, né? Ele é cheio de uma mitologia, de mitos que são contados sobre as relações dos seres humanos com as divindades. E o que é que acontece? O que acontece é que esses deuses do Olimpo, esses deuses das mitologias que a gente estuda na escola, o que é que acontece? Eles estão sempre em pé de guerra com o ser humano e tem sempre uma espécie de inveja do ser humano, né? Tem medo da concorrência com o ser humano. O Pai de Jesus não é um Deus que tem medo da gente, ao contrário, ele quer o crescimento da gente. E aqui tem uma coisa que talvez a gente tem que pedir a Deus essa graça, porque essa semana nós começamos ouvindo Jesus dizendo que ele nos dava um novo mandamento, um mandamento novo. Porque qual é o grande problema da gente? A gente tem medo que os mandamentos sejam um impedimento para o nosso crescimento. Sabe como entra? Mas não vamos como coentro. Os mandamentos não são para impedir o crescimento da gente. Não é alguma coisa que vem para cortar que a gente possa crescer. Os mandamentos são como uma espécie de, pode ser até uma espécie de tesoura, mas não é tesoura para fazer um simples corte. É uma tesoura que serve para podar. Você que é dono de casa, dono de casa que gosta de planta, que tem uma roseira ou que tem outra planta, de vez em quando você não precisa podar. Quando você está podando, você está tirando aquilo que pode ser nocivo para a planta, né? Um galho já seco. Ou então quem vai olhando diz, não, esse ramo aqui, se ele continuar aqui, isso vai crescer numa roseira, mas nunca vai dar rosa. Aí você chega lá e tira, corta aquele ramo que você sabe que não vai frutificar. Você não quer fazer mal para a roseira. Ao contrário, você quer que a roseira desabroche. Assim é Deus. Quando Ele nos dá os seus mandamentos, Ele está orientando as energias da gente para que sejam energias produtivas, para que sejam energias para o nosso crescimento, para que a gente possa florescer, para que a gente possa frutificar. Esse é o esquema de Deus, o mandamento, a orientação que Deus dá na vida da gente é essa. E até ali, onde pode se fazer uma intervenção que num primeiro momento pode parecer e ser de verdade uma intervenção dolorosa, é uma intervenção que serve para o nosso bem, serve para o nosso crescimento. Para isso servem os mandamentos, para isso serve a palavra que Jesus dá para orientar a vida da gente. Porque há certas coisas na vida da gente que pode significar o prazer imediato, mas o problema não é o que eu quero fazer agora imediatamente, é aquele plano de vida superior que eu tenho. Então você, estudante, mas você tem um trabalho para fazer, mas você está querendo também assistir o filme, você está querendo ir para a balada, tem um monte de coisa que a gente quer fazer, e aí o que é que você faz? Você, em vez de buscar o prazer momentâneo, você foca no seu objetivo, você foca naquilo que está mais distante no tempo, que faz você evitar um prazer e um desvio da sua atenção e das suas energias para o momento presente, por causa daquilo que você quer depois. Não é? Se você está querendo desenvolver uma boa postura, o seu físico, não sei o que, tá bom, vou malhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou para academia, vou fazer não sei quantos apoios, vou fazer polichinelo. Você pode fazer coisas que num determinado momento, enquanto você está fazendo, pode não ser prazeroso, pode não ser agradável, pode não ser bom, mas você está contando com o resultado futuro. Então você precisa desse tempo técnico, digamos assim, de desprazer, de coisa dolorosa, de coisa difícil, para que depois você possa usufruir da bênção do crescimento, da bênção do progresso do nosso organismo, né? Assim a gente faz. Agora olhemos para essa palavra que Jesus nos diz hoje. Ele diz assim para os seus discípulos, vejamos que Jesus acabou de cear com os seus apóstolos, e na ceia tinha a bênção, não é, do cálice, não é? Tinham aqueles cálices que eram abençoados. E o que eles tinham dentro daquele cálice? O vinho.
o vinho que é fruto da uva, fruto da videira e fruto do trabalho humano. Então agora Jesus, depois de ter abençoado o cálice com o vinho com os seus discípulos, ele faz um passo bem lá para trás e vai lembrar da videira que deu aquele vinho que eles puderam beber, com o qual eles puderam celebrar naquele momento. E aqui tem uma imagem muito antiga, muito bela, que é, por exemplo, se vê Jesus como que na cruz, e a cruz como se fosse o torque, a prensa, onde no lagar a uva é espremida. Jesus quase como se ele fosse esse cacho de uva espremido no torno da cruz e saindo esse suco da uva, esse vinho, que na verdade é o símbolo, é a imagem do seu próprio sangue. Então, ver aqui agora Jesus como aquilo que ele vai dizer que ele é a videira, é já pensar nesse fruto da videira, que é o vinho, que é uma representação simbólica do próprio sangue de Jesus. Ou seja, aqui, de alguma forma, a gente vê representado esse mistério que a gente celebra, que a gente vive em cada Eucaristia. É que talvez fosse muito bom a gente pensar isso, né? Esses momentos difíceis que a gente pode passar, esses momentos dolorosos, né? Mas a uva, ela nunca vai virar vinho se ela não for amassada, se ela não for pisada. Então, nesses momentos, das horas difíceis que tocam a vida da gente, a gente tem que pensar nesse resultado final. E olha a beleza do vinho, né? Que o vinho, quando ele, nas mãos do Cristo, ele se torna sacramento do seu precioso sangue. Então, tudo colocado na mão de Jesus ganha uma finalidade, um sentido muito maior do que o que a gente pode imaginar. Portanto, a dificuldade que a gente vive no dia a dia, um aborrecimento, um transtorno, uma angústia, vamos colocar nas mãos certas, que é a mão de Jesus, porque nas mãos dele tudo isso pode se transformar em bênção, em resultado positivo para a vida e para a salvação do mundo. É um convite, né, para esse dia de hoje. Então Jesus diz assim: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Agricultor significa aquele que cuida, é um cultor do ager. Agri em latim significa o campo. Meu pai é aquele que cultiva o campo. São Paulo vai dizer que nós somos o campo de Deus, que nós somos a lavoura de Deus. Então Deus cuida deste campo que é cada um de nós. Nós somos um campo, não é, onde Deus semeia a sua boa semente, onde Ele planta a sua vinha. E essa é uma imagem belíssima, não é? Também do povo de Deus, sempre é apresentado como a vinha que é Israel, não é? Israel é essa videira, né? Como a gente canta tanto no tempo do Advento, né? Arrancaste do Egito esta videira e expulsaste as nações para plantá-la. Diante dela preparaste terra boa, vinde logo, Senhor, vinde depressa para salvá-la. Nós somos essa vinha de Deus, esse povo de Deus, de quem Ele cuida, o Pai. O Pai é esse Pai cuidadoso, esse Pai zeloso. Agora Jesus disse: eu sou a videira. Todo ramo em mim que não dá fruto, Ele o corta. Olha, quando Jesus diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos, olha aquilo que eu dizia, né? Que na mitologia antiga está sempre essa rivalidade entre as divindades e o ser humano. Jesus dizendo que Ele é a videira e que nós somos os ramos, Ele está dizendo que Ele é o tronco por onde passa a seiva, e a seiva vai para os ramos. Agora, onde é que as uvas são produzidas? Não são produzidas no tronco. Não é? Por exemplo, você já viu um pé de jabuticaba? O pé de jabuticaba, os frutos dão ali, podem dar grudados no tronco, também dão nos galhos, mas o tronco também se enche. Jesus dizendo que ele é uma videira, não é no tronco que produz o fruto vai ser sempre produzido ali nos ramos, e os ramos somos nós, é você, sou eu, os apóstolos são esses ramos, né? Aqui bonito tem a Basílica de São Paulo, fora dos muros tem uma porta muito grande naquela basílica, e ela tem uma cruz, né, prateada, e com os ramos, como se ela fosse o tronco da videira, e os vários ramos na parte superior da cruz, na haste
horizontal o nome dos 4 evangelistas, figurado com as imagens dos 4 seres que os representam, e depois os outros vários apóstolos com o nome dele ali na haste vertical. E lembrando, né, essa igreja que é apostólica e esse mistério da cruz como essa grande videira. Então aqui, os ramos são aqueles que vão portar, vão trazer frutos. Nós, no nosso compromisso batismal, somos aqueles que usam dessa seiva que vem de dentro do tronco, e ela deve frutificar na minha e na sua vida. A Eucaristia que a gente recebe, o pão e o vinho que a gente recebe, essa seiva de Jesus, a gente permanece nele e ele em nós, para produzir esses frutos no dia a dia, nas pontas do nosso ramo, dos ramos da nossa existência. De Jesus, todo ramo em mim que não dá fruto, o Pai corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa. Então a diferença entre cortar e limpar, entre cortar e podar, é uma diferença quase sutil, não é? Tá na intenção e na perícia do agricultor. Porque o agricultor sabe onde é que ele dá um corte para poder produzir fruto. Então, Pai, com o seu mandamento de amor, ele sabe o que é que a gente precisa, em nós precisa ser podado para produzir fruto. E o que a gente tem que pedir ao Pai é que ele nos dê também essa ciência para que a gente possa se aproximar do irmão, ajudando-o a produzir frutos. Às vezes pode ser que a gente tenha uma palavra que aparentemente é dura, que é um simples corte, mas se a gente sabe a hora certa, o lugar certo de fazer a intervenção, ali, não é? Pode ser um corte que vai produzir vida, e vida em abundância, porque é para isso que Jesus veio. É para que ele poda, para que ele limpa, para que dê mais fruto ainda. A vontade e o prazer de Deus é que a gente dê fruto. Deus não entra em concorrência com a gente. Deus, ao contrário, se alegra que a gente dê frutos. Deus não é como a gente, que muitas vezes, né, vendo o progresso do outro, que alguém está se dando muito bem, a gente fica se roendo por dentro com aquela invejazinha calada que vai roendo a gente, que só faz a gente olhar às vezes para aspectos negativos, para aquilo que não é o melhor. Vamos pedir a Deus hoje essa graça de a gente se alegrar com os frutos que o outro dá. Não é que Deus retire da gente toda a forma ruim de olhar para o outro, o olhar invejoso, que é aquele olhar que não vê o outro, não é? Que não permanece na boa visão, não é? Tem uma visão estropiada daquilo que o outro é e que o outro está fazendo. Aí diz Jesus: vós já estáis limpo por causa da palavra que vos falei. Jesus tinha lavado os pés dos discípulos, mas Jesus também tinha pregado muito para esses discípulos. Então esta palavra que Jesus nos dá, ela nos purifica. Então a cada dia, quando a gente abre o Evangelho, ouve a palavra de Jesus, essa palavra vai purificando a gente, pode ir podando a gente, se a gente permitir. Serve como que essa tesoura que vai podando a gente, se a gente se deixar instruir pela palavra do Evangelho. Então a gente vai produzir fruto. O Pai vai fazer com que a gente produza sempre mais vida, vida em abundância. E o pedido de Jesus é esse: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. E como é que a gente permanece em Jesus? Jesus permanece nele quem observa o seu mandamento. Qual é o mandamento de Jesus? Amai-vos como eu vos amei. Então, no amor uns para com os outros, nós permanecemos em Jesus. Nós não vamos permanecer em Jesus simplesmente se a gente ficar o dia inteiro fazendo meditação, fazendo reza. Tudo isso é bom e a gente pode fazer, não faz mal não, ao contrário. Mas a gente precisa partir para o amor concreto, para o respeito para com o outro. Então, se a gente entrar nisso aí, nesse amor, a gente permanece em Jesus. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Então a nossa união a Jesus, a nossa união com o próximo, pela via do amor, é o que nos faz permanecer nesta comunhão e produzindo vida em abundância. Continua Jesus dizendo: eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. De fato, sem Jesus a única coisa que a gente pode produzir é o nada. A única coisa que a gente pode produzir é o vazio. E no vazio a gente se destrói, no vazio a gente se perde. Quem não permanecer em mim será lançado fora
como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos e lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e que o vosso fruto e vos torneis meus discípulos. Olha qual é a vontade do Pai, olha como é que o Pai é glorificado, que a gente produza frutos, frutos no amor e frutos de amor. E assim esses frutos permanecem. E Jesus nos disse, né? Se a gente permanecer nele, se as palavras dele permanecerem em nós, que a gente pode pedir o que quiser, que vai receber. Por quê? A gente vai estar no querer de Deus. E o que é que Deus quer? Deus quer o nosso bem, Deus quer a nossa salvação, Deus quer a nossa santificação. Jesus nos ensinou a rezar dizendo, seja feita a vossa vontade. Se a oração da gente for justamente a abertura do coração da gente para que se cumpra a vontade de Deus, claro que o que a gente quer vai se realizar, porque a gente não vai querer os interesses da gente em primeiro lugar. A gente vai querer o que Deus quer. E o que é que Deus quer? É a nossa vida. Qual é o mandamento de Jesus em relação a nós? Amém, como eu amei vocês. Então a gente elege o outro, põe o outro em primeiro lugar. E se a gente vai fazendo essa busca, essa sintonia de promover sempre o bem, o mundo vai ser bom para todos realmente. Não é? O mundo vai ser um lugar de felicidade para todos, porque se eu trabalho para o seu bem, você trabalha para o meu bem, então não pode ser ruim um lugar no qual a gente vive essa experiência, não é? Se realiza a vontade de Deus, é aquilo que na comunidade dos primeiros cristãos de Jerusalém se podia tocar com a mão. Ninguém considerava coisa sua aquilo que possuía. O que era posse de um era colocado para o bem e o serviço de todos. Peçamos ao Senhor que a gente possa viver desse espírito que brota desse mistério que foi celebrado no cenáculo, dessa Eucaristia, desta vida doada, desta vida entregue por Jesus, nosso Senhor, para cada uma e para cada um de nós. Minha gente, que o dia de hoje a gente possa viver nesta sintonia, nesta harmonia, nesta união com Jesus e uns com os outros. Ele é a videira, nós somos os ramos. Minha amiga, meu amigo, meu irmão, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Gente querida, um abraço para a Genilza Lisboa, aqui acompanhando a nossa live, para a Consa Rezende, para Maria Eureni, para Irene Guedes, para Jaci Félix, para Mima Costa, para Mari Caldas, para Marli Vai Souza, Frau Reis Sena, para Amelinha Reis, um abraço para Daniela Coutinho. Dani, tu tá bem? Como é que vai? Quem mais aqui? Para Barbosa, Marilza Matias, para Ínia Valéria, um abraço, Ínia Valéria, para Draceno, e um abraço também para Vilmara Sampaio, Rose Santos, Lilia Daviluna, Edilene Borges, Marlene Alves e Maria Dora. Dora, um abraço para você, para a filha, netinho, um abraço aqui para a doutora Yolanda Lobuet, que te acompanha aqui. Tanti saluti. Um abraço para Selma Barreto, para Maria das Graças, e um abraço para Manuela Vale, também para Leutz Martins, nosso abraço e a nossa oração. Um abraço também para quem vem mais aqui, Eliane Maia Brito, para Alane Nascimento, Alane Nascimento. Abraço, Alane. Para Neuza Andrade aí também, um abraço para você. Para Dayara, Odaléa aqui presente. Aragão, um abraço grande, Antônio Aragão, aqui presente também nessa nossa live no dia de hoje. Gente querida, eu deixo para vocês um abraço, eu vou salvar a live aqui e depois vou colocar lá no YouTube e no Facebook também. Você faz o que você sempre já está acostumado a fazer, né? Curte, comenta, encaminha, e se você não é desses que faz isso, começa a fazer isso a partir de hoje, né?
Poda aí um bocadinho essa preguiça de escrever alguma coisa, escreve, comenta, poda a preguiça de encaminhar essa live para alguém e de ir lá no Facebook, né, comentar, ou de ir lá também no nosso canal no YouTube. Eu faço com muito prazer isso para você e espero que você tenha tido também alegria e encontrado alguma luz para sua vida nesta live. Fiquem com Deus.